Olá, jovem jurista! Hoje eu vim falar da Faculdade de Direito. Eu tentei traçar um panorama de tudo que você vai passar antes de se tornar um jurista. Se você está no início da graduação ou pensa em prestar vestibular para bacharelado em Direito, talvez esse vídeo possa lhe interessar. Meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador do projeto Jovem Jurista, que pretende gravar todo o conteúdo humanista da Faculdade de Direito. Nos vemos depois da vinheta. Há muito tempo que eu queria gravar esse vídeo sobre a Faculdade de Direito, né? Muitas pessoas me pediram esse vídeo e era um desejo meu interno dar essa contribuição para o mundo jurídico, explicar como é a Faculdade de Direito, o que é que você faz na Faculdade de Direito, quais são os tipos de disciplinas que você paga, como é a prática jurídica, como é o estágio curricular obrigatório, como é no final do curso, com prestação de exame de ordem, com ter que fazer trabalho de conclusão de curso. Tudo isso torna o curso de Direito sui generis e muito complexo. E com esse vídeo, eu pretendo antecipar todas essas atividades que o jovem jurista vai ter que fazer antes de se tornar um jurista. E esse vídeo possui três partes. Possui três partes porque eu considero que são essas as três grandes etapas de uma faculdade de Direito. É o início da faculdade, durante a faculdade e o final da faculdade. Aí você vai me dizer, mas Ronaldo, toda faculdade é assim, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Não. O que eu quero dizer é que existem três grandes etapas que são nítidas, as diferenças entre elas, que caracterizam a faculdade de Direito. E exigem uma série de saberes distintos para vencer cada etapa. E é sobre essas etapas que eu vou falar. Então, primeiramente, o início da Faculdade de Direito. Como é esse início da Faculdade de Direito? Bom, no início, o jovem jurista vai cursar uma série de disciplinas, não necessariamente jurídicas, que irão lhe dar noções básicas da história e da formação do pensamento social do Ocidente. Considerando que o direito faz parte das ciências sociais aplicadas, ou as ciências humanas, que os alemães chamam de Geisteswissenschaften, estas disciplinas, essas ciências humanas, eles dão um suporte, obviamente, humanístico para que o estudante de direito compreenda melhor o direito e também qual é o papel do jurista na sociedade. É claro que essas disciplinas, elas podem variar de acordo com a universidade onde você está cursando o direito. Mas, de um modo geral, elas se repetem no currículo básico de todas as instituições. Uma das primeiras disciplinas não jurídicas que vemos no início da faculdade é a filosofia geral e do direito. A filosofia geral e do direito, ela objetiva analisar os fundamentos filosóficos do direito. O jovem jurista vai perceber que muitos filósofos reservaram nas suas filosofias a análise de temas que são muito importantes para o jurista, como o direito, a justiça e a formação do Estado. Muitos conceitos que achamos que são originariamente jurídicos nos foram passados pela filosofia política e a filosofia do direito. Por exemplo, o conceito de separação dos poderes começou com um filósofo político, começa com Aristóteles e foi desenvolvida por Montesquieu. A ideia de que todo poder emana do povo é a ideia de Jean-Jacques Rousseau. E muitas outras ideias. A nossa noção de moralidade e a diferença entre moral e direito são contribuições de Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, e de outros juristas e filósofos como Samuel Pufendorf e Christian Thomasius. Então, muitas das noções filosóficas do direito não foram construídas por juristas, mas sim por filósofos. Então essa disciplina é muito importante e é uma das principais disciplinas não jurídicas que vemos no início do curso de Direito. Outra disciplina importantíssima é a Sociologia do Direito. A Sociologia objetiva analisar as relações entre o homem e o meio social, entre o homem e a sociedade. Logo, também entre o homem e o direito, já que o direito é uma das formas de regulação social. Por exemplo, o direito penal estabelece que todo preso tem direito à proteção da sua dignidade humana.
Só que o sociólogo vai dizer, será que isso está só na norma ou será que isso se verifica na prática? O sociólogo é conhecido também por pesquisas empíricas, né? Que não necessariamente são as pesquisas chefes dos juristas. Então, a sociologia do direito vai auxiliar para saber se uma norma jurídica tem eficácia social, se uma norma jurídica está sendo observada na sociedade. Por isso, é um excelente auxílio para o jurista melhorar a sua técnica. Outra disciplina importantíssima e que não é uma disciplina jurídica é a psicologia jurídica, né? Psicologia geral e a psicologia jurídica. A psicologia jurídica objetiva analisar o homem enquanto um sujeito que pratica determinadas condutas sociais e jurídicas, né? Essa disciplina é muito útil para os criminalistas, que precisam analisar as intenções do sujeito por trás das condutas. Então, o criminalista ele vai saber se a psicologia jurídica vai auxiliar o criminalista quando ela estabelece que um sujeito ele não tem capacidade mental de responder pelos seus atos, ou quando ela auxilia o jurista e define a personalidade de um acusado. Então, se essa personalidade ela tem propensão à prática criminosa, esse acusado vai ter uma pena maior e vai ser mais recluso da sociedade. Então, e outras contribuições. Então, é típica a contribuição da psicologia jurídica para os criminalistas. A história do direito é outra disciplina não jurídica que é importantíssima para os juristas. Aqui o jovem jurista vai se deparar com a evolução dos sistemas jurídicos e com a comparação de sistemas jurídicos contemporâneos. Veja, com o direito cada vez mais globalizado, mais mundializado, a comparação entre sistemas jurídicos é fundamental. E as técnicas advindas da história do direito nessa comparação é também fundamental para o jurista. Outra disciplina que é importantíssima para os jovens juristas é a ciência política e a teoria geral do Estado, que normalmente nas faculdades de Direito elas vêm juntas, né? Uma disciplina só, normalmente chamada ciência política e teoria geral do Estado. A ciência política e a teoria geral do Estado vai ensinar os juristas como se dá a formação de um Estado moderno, como se estrutura um Estado moderno, quais são os elementos desse Estado, quais são as funções e quais são as características desse Estado. Quem vai lidar com direito público, como direito tributário, direito financeiro, direito econômico, direito constitucional, direito administrativo, essa disciplina é de fundamental importância. Por fim, a última disciplina não jurídica desse ciclo básico é a hermenêutica, ou a hermenêutica jurídica. É uma disciplina em que o jovem jurista vai aprender a arte de interpretação. Ou seja, um conjunto de técnicas que possibilitarão esse jurista extrair ou construir o significado das normas jurídicas. No início pode parecer uma disciplina muito teórica, muito complicada, cheia de métodos. O jurista estuda meio como se fosse uma decoreba, mas no final do curso de Direito, todas essas teorias da interpretação, todos esses métodos interpretativos já vão estar incorporados no próprio jurista. O jurista vai fazer isso automaticamente, muitas vezes sem perceber. Essa é uma das disciplinas não jurídicas mais importantes para os juristas. E por fim, a última disciplina do ciclo básico é a Introdução ao Estudo do Direito. Essa é a única disciplina propriamente jurídica, né? É a disciplina mais importante do ciclo básico, como eu disse, pois ela vai ensinar aos juristas as bases do saber jurídico, como o que é uma norma jurídica, quais são as fontes do direito, qual a diferença entre direito e moral, o que é um ordenamento jurídico. Eu me arrisco a dizer, e eu sempre defendo isso nas faculdades de Direito, que não é possível ser jurista se não se sabe a teoria do direito específica da especialidade que você seguiu. Por exemplo, não se pode ser criminalista se você não entende o que é antijuridicidade, imputabilidade, relação de causalidade. Não se pode ser um civilista se você não entende o que é capacidade, personalidade, fato jurídico.
Não se pode ser um tributarista se você não sabe o que é hipótese de incidência ou capacidade contributiva. Por isso, ela é a disciplina mais importante do ciclo básico. Eu vou dizer um negócio que causa certa polêmica, mas, por exemplo, se você não sabe filosofia do direito, você pode ser um bom jurista. Mas se você não sabe a teoria do direito da disciplina que você seguiu, por exemplo, a teoria do direito penal, a teoria do direito tributário, a teoria do direito civil, dificilmente você vai ser um jurista que preste. Veja, essa fase das disciplinas dura em torno de 3 semestres. Normalmente, varia em cada instituição, mas normalmente dura em torno de 3 semestres. Mas já a partir do segundo semestre, do segundo período, o estudante inicia o estudo das disciplinas dogmáticas. É preciso dizer que em algumas faculdades, como é o caso da minha faculdade, que é a Faculdade de Direito do Recife, e também, se eu não me engano, é o caso da Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, a USP, as disciplinas de Filosofia do Direito e de Sociologia do Direito a gente vê no 9º período. Há uma explicação histórica para isso, de formação dessas universidades, dessas faculdades, que foram as 2 primeiras faculdades do Brasil. Mas, de um modo geral, as faculdades utilizam os 3 primeiros períodos para dar esse ciclo básico, essa formação humanista dos juristas. Bom, passado o início da faculdade, esse ciclo básico, a gente entra no durante a faculdade de Direito. O que é que acontece durante a faculdade de Direito? No miolo do curso do Direito. Bom, passando esse ciclo básico, o estudante de Direito ele vai começar a cursar as disciplinas propriamente jurídicas, que a gente chama de dogmáticas jurídicas, disciplinas dogmáticas. Aí você diz, eu não sei o que é uma disciplina dogmática. Eu tenho 3 vídeos sobre a questão da dogmática jurídica. Quais são as características, quais são os fundamentos e quais são os constrangimentos de um saber jurídico dogmático. Então deve estar aparecendo em alguma parte aqui do vídeo ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu vou utilizar 2 classificações antigas que estão de certo modo ultrapassadas, mas que servem para explicar didaticamente algumas dessas disciplinas dogmáticas. Eu vou dividir em alguns grupos essas disciplinas para eu mostrar para vocês quais são essas disciplinas dogmáticas. Que saber jurídico dogmático é esse que é o mais importante do jurista? É uma classificação, como eu disse, é uma classificação ultrapassada, que é utilizada em muitas das faculdades de Direito, mas que serve pelo menos para fins didáticos, para eu dividir esse vídeo, que provavelmente para quem não é estudante de Direito ou para quem está no início da faculdade de Direito ainda tem certa dificuldade de fazer essas diferenciações. Eu vou usar a primeira classificação, a classificação que divide o direito ou as disciplinas em direito público e direito privado. Normalmente as disciplinas de direito público retratam a interação do indivíduo com o Estado. E as disciplinas de direito privado retratam a relação dos indivíduos entre si, relações particulares. Por exemplo, a primeira disciplina de direito público é o direito constitucional. O que é que vê o constitucional? O direito constitucional. O direito constitucional estuda uma série de normas que estão previstas na nossa lei maior, que é a Constituição. Outra disciplina de direito público é o direito administrativo. O direito administrativo é o que vai regular a nossa burocracia. Então, no direito administrativo, você vai saber como é que se faz uma licitação, como é que se estabelece um contrato administrativo, como é que se faz uma parceria público-privada, quais são os regramentos do serviço público, quais são os atos administrativos, como é diferenciar atos administrativos de atos particulares, etc, etc. Você vai ver essa regulação da burocracia, né? Depois, uma outra disciplina de direito público é o direito tributário. Você vai ver o que é um tributo, como é que a gente sustenta as políticas públicas do Estado, que são através dos tributos, que tem vários, tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, etc, etc. Como é que é o Estado, a política fiscal do Estado, como é que funciona essa política fiscal e vários outros detalhes, evidentemente. Outra disciplina de direito público é o direito penal, que, como vocês sabem, vai regular os sujeitos que infringem as leis penais e logo praticam crimes. É também chamado em algumas faculdades de direito criminal.
Outros ramos do direito, por exemplo, direito econômico e direito financeiro, eles vão regular a atividade econômica e a atividade financeira do Estado, que é um direito muito importante e que carece muito de especialistas. Mas vão regular outras coisas, por exemplo, vão tentar evitar os trustes, vão tentar evitar cartéis. Por exemplo, duas grandes empresas se unem para monopolizar o mercado, os monopólios. Alguns tipos de monopólios são possíveis, outros não. Vocês vão ver nessas disciplinas de direito econômico e direito financeiro que carecem muito de especialistas. Outra disciplina de direito público é o direito internacional público. Todas essas disciplinas que eu citei anteriormente falam apenas do direito brasileiro. Esse direito internacional público vai regular a relação entre estados. Então vai regular como é que se faz um tratado, como é que se faz uma convenção, o que é que acontece lá na Organização das Nações Unidas, quais são os entes internacionais, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio e etc, etc. Então o direito internacional público vai regular essas coisas. Então todas essas disciplinas que retratam a participação do poder público na vida social são disciplinas que a gente denomina de direito público. Só que há aquelas disciplinas que retratam apenas a relação entre particulares. Essas disciplinas a gente chama de disciplinas de direito privado, que trabalham apenas com a relação entre particulares. A principal disciplina de direito privado, e é a disciplina mais longeva, a disciplina mais tradicional, é o direito civil. Veja, quando a gente estudava, quando o direito foi inventado pelos romanos, era fundamentalmente direito civil. Então o direito civil existe desde os romanos, por isso que é a disciplina mais tradicional do direito. O direito civil vai regular os direitos de personalidade das pessoas, quais são as obrigações contratuais das pessoas, a responsabilidade civil por danos, como é que se estrutura o direito de sucessões, o acesso a heranças, a feitura de inventários, como é que se estrutura o direito de propriedade. Então o direito civil vai regular essa relação entre particulares e, como eu disse, é o direito mais tradicional. Um direito super moderno, super novo, que inicia-se na década de 90, é o direito do consumidor. Nas nossas relações com as grandes empresas, muitos dos nossos direitos são deturpados. As grandes empresas têm um grande poder econômico e um grande poder jurídico. E o consumidor não tem esse poder jurídico. Então veio um Código de Defesa do Consumidor para dar mais poder a esse consumidor que tem pouco poder diante das empresas. Então são muitos detalhes. Quando você faz uma compra, qual é o período de devolução de uma compra, qual é o período de devolução de uma mercadoria que veio estragada, avariada. Você compra um notebook ou uma câmera como essa que eu estou filmando. Se essa câmera quebrar antes do prazo de validade dela, antes do prazo de garantia, como é que eu faço para reaver uma câmera melhor? Como é que eu faço para ter direito a outra câmera melhor, outro objeto melhor? Enfim, são essas relações de direito consumidor. Outra disciplina típica do direito privado, mas tem alguns aspectos de direito público, mas ainda é de direito privado, é o direito do trabalho. Vai regular as relações entre o trabalhador e as grandes empresas, a prestação do trabalho, as relações de emprego de modo geral. Então, por essa primeira classificação, a gente viu que tem disciplinas de direito público que revelam a participação do poder público do Estado, então a relação entre indivíduo e Estado, ou entre dois estados, como direito internacional público, e tem as disciplinas de direito privado que priorizam a relação entre particulares. Outra classificação que a gente pode utilizar para entender muitas das disciplinas jurídicas é a classificação de direito material versus direito processual. De um modo bem rasteiro, o direito material se preocupa com o conteúdo do direito e o direito processual se preocupa com o procedimento do direito. Aí você diz, eita Ronaldo, ficou muito complicado. Vou lhe dar um exemplo. No direito civil, há a possibilidade dos particulares realizarem contratos entre si. Quais são esses tipos de contrato? Portanto, será uma preocupação do direito material, porque é o conteúdo. Que contratos é esse? A gente pode fazer um contrato de empréstimo? Pode. A gente pode fazer um contrato de compra e venda?
Pode. Então, quais são os tipos de contrato? Qual é o conteúdo desses contratos? É o direito material, logo é o direito civil. Mas quando quando uma parte descumpre o contrato, você vai entrar no judiciário. Primeiramente você vai pedir para ela cumprir, mas se ela não cumprir, você vai ingressar com ação no judiciário para que o judiciário faça ela cumprir. Então, qual é o procedimento que o particular tem que seguir para ter o seu direito garantido? O advogado vai ter que saber qual é o juízo competente, como fazer a petição inicial, quais são os requisitos dessa petição inicial, qual valor atribuir à causa. E o advogado da outra parte, do réu, vai ter que saber qual é o prazo para se fazer uma contestação, o que é que ele pode fazer na contestação, quais os meios de prova que ele pode utilizar. Todos esses trâmites, todos esses procedimentos são vistos pelo direito processual. Em regra, todo ramo do direito tem uma parte material e uma parte processual. Então, se temos o direito civil, temos também o direito processual civil. Se temos o direito penal, temos também o direito processual penal. Se temos o direito do trabalho, temos o direito processual do trabalho e por aí vai. Agora, como você sabe, o direito é um saber prático. Por quê? Porque o direito serve para resolvermos problemas em torno de conflitos sociais, problemas de interação social. Se eu não estou satisfeito com minha mulher, eu entro com um divórcio. Se a outra parte não cumpre o contrato que ela fez comigo, eu entro com ação no Poder Judiciário. Só que para sabermos esses detalhes práticos, não basta estudarmos apenas o direito material e o direito processual. Temos que ter noções de prática jurídica. Temos que pegar a mão na massa e saber como a coisa funciona na prática. Até porque a prática muitas vezes contradiz a própria teoria. Então temos que ajustar a teoria à prática e a prática à teoria. É um movimento cambiante. Então é para isso que temos as disciplinas na Faculdade de Direito de Prática Jurídica. Essas disciplinas, elas funcionam em duas partes. Tem primeiramente uma parte teórica que é feita na própria sala de aula. O aluno vai aprender a fazer inúmeros documentos que a prática jurídica exige. Normalmente esses documentos são as petições iniciais, as defesas, requerimentos, procurações, recursos e muitos outros. São infinitos os documentos jurídicos. Esses documentos são feitos em sala de aula e são orientados e corrigidos por um professor responsável por uma das disciplinas da prática jurídica. Normalmente é um professor que é um advogado militante, é um magistrado, é um promotor de justiça, aquele professor que está no dia a dia na prática jurídica e ele pode passar para os alunos a sua experiência. Essa é a parte teórica feita em sala de aula. Só que existe uma parte prática da prática jurídica. Tem a parte teórica da prática jurídica e tem a parte prática. Como é a parte prática? A parte prática é feita pelos chamados NPJs, que são os núcleos de prática jurídica. O que é isso? O NPJ é um órgão da Faculdade de Direito que tem dois objetivos. Primeiramente, prestar assistência à comunidade carente, através dos chamados escritórios modelos ou escritórios júnior. Veja, esses são escritórios feitos por estudantes de direito, ou seja, não profissionais, que a comunidade carente não tem como pagar profissionais habilitados. Então essa comunidade carente normalmente tem dias determinados para as pessoas comparecerem aos núcleos de prática jurídica, e esses núcleos de prática jurídica, os estudantes vão fazer petições para ajuizar ações que facilitem a vida desses cidadãos que têm, de alguma forma, os seus direitos violados, né? Então, ao mesmo tempo em que você atua em benefício da comunidade, um outro objetivo desses núcleos de prática jurídica é propiciar aos jovens juristas, aos estagiários, a aquisição de conhecimentos básicos para o exercício de várias atividades jurídicas. Então, o núcleo de prática jurídica tem dois objetivos. Um objetivo que a gente pode chamar de filantrópico social, que é auxílio à comunidade carente, e ao mesmo tempo ela faz com que os estudantes de direito treinem em casos não tão complexos, agora sempre orientados
por um professor, por um jurista profissional. O estudante de direito, até porque ele não sabe todos os detalhes da prática jurídica, ele não vai fazer isso sozinho, ele vai ter um auxílio de um profissional. Então, o núcleo de prática jurídica é uma inovação recente das faculdades de direito, que é muito importante, tanto para a sociedade quanto para o próprio estudante de direito, para o jovem jurista. Ainda durante a faculdade, existe uma possibilidade do jovem jurista se inteirar na área de pesquisa científica, na área de pesquisa acadêmica. É claro que o objetivo geral de uma faculdade de Direito é propiciar juristas que tenham experiência prática, que possam resolver problemas práticos nos fóruns, nos tribunais, auxiliando empresas, etc, etc. Mas também tem um ramo muito grande, tem uma carreira muito grande dentro da própria faculdade, para você ser um acadêmico. E para você ser um acadêmico, aprender, por exemplo, a dar aula, existem as monitorias. O que é a monitoria? A monitoria é uma seleção simplificada feita dentro de uma faculdade de Direito, de disciplinas específicas, em que o estudante se submete a uma prova e os melhores colocados são selecionados. O que é que faz um monitor? O monitor, ele auxilia o professor na dinâmica da sala de aula. Eventualmente, um monitor, ele pode dar uma aula. Ele pode dar uma aula, claro, com a presença do professor em sala de aula e com a orientação do professor. Mas a monitoria é uma espécie de início à docência, início ao ensino jurídico. O monitor, ele vai treinar para ser professor. Antes de ser professor, é interessante que ele seja monitor. No mestrado e no doutorado, há uma outra categoria que é tipo... Se a gente pudesse fazer uma hierarquia, essa categoria vem logo acima do monitor, que é chamado estagiário docente, que é um jurista profissional, é um bacharel em direito, só que ele ainda é estudante de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Então ele pode fazer o estágio de docência, que ele também vai dar aula com a presença do professor, mas normalmente os estagiários docentes, eles têm permissão, dependendo do regimento de cada universidade, eles têm permissão para dar uma cota de aulas sem a presença do docente em sala de aula, do docente titular, porque o estagiário docente já é um profissional, embora não seja doutor em direito. Uma outra área ligada à pesquisa que você pode se dedicar na faculdade de Direito é a chamada iniciação científica, que é o início às atividades de pesquisa. O estudante também se submete a uma prova, escreve um projeto de pesquisa e os melhores projetos são selecionados. Normalmente o aluno recebe uma bolsa de alguma instituição de fomento, seja federal, como o CNPq e a CAPES, seja estadual. Aqui em Pernambuco existe a FACEP. Em outros estados tem as suas instituições de fomento estaduais, né? Uma outra área das universidades, e tem a ver com a interação entre a universidade e a sociedade, a intervenção que a universidade faz na melhoria da sociedade, é chamada extensão universitária. A extensão universitária diz respeito a um conjunto de ações de uma universidade junto à comunidade, disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. A ideia de extensão está associada à crença de que o conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa deve necessariamente possuir intenções de transformar a realidade social para melhor, intervindo nas deficiências dessa realidade social, dessa comunidade, e não se limitando apenas à formação dos alunos regulares na instituição. Com a extensão universitária, completa-se o tripé universitário, que é de ensino jurídico, que a gente viu, é de pesquisa, com as disciplinas de iniciação científica, e a de extensão universitária. Aqui na Faculdade de Direito do Recife, existem alguns projetos de extensão, mas em toda a faculdade tem seus projetos específicos. O projeto principal das faculdades está relacionado lá aos núcleos de prática jurídica, que jovens juristas, através do escritório modelo, auxiliam aquela comunidade a resolver os seus problemas jurídicos com a confecção de documentos jurídicos, de peças jurídicas. Só que existem outras formas disso.
Por exemplo, aqui na Faculdade de Direito do Recife tem o NAJUP, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica e Popular, que tem por esse objetivo auxiliar a comunidade. Existe também um outro projeto de extensão chamado Além das Grades, que é o auxílio de mulheres que são presidiárias, né? E que têm filhos e precisam cuidar dos filhos. Todo o auxílio jurídico dessas mulheres presidiárias é feito pelo Além das Grades. Existe um outro projeto que não necessariamente tem a ver com prática jurídica, que os estudantes da Faculdade de Direito fazem, que é o Vestibular Cidadão. Que os próprios estudantes dão aula nesses cursinhos para pessoas carentes, que não têm condições de pagar um cursinho pré-vestibular. Então aqui no Vestibular Cidadão, a gente dá aula para esses jovens de literatura, história, geografia, física, química, matemática. É outro projeto de extensão universitária. Veja que a extensão universitária é sempre pensando em interferir na sociedade para mudar a realidade social. A universidade com esse papel de mudança da realidade social. Utilizar a pesquisa e os conhecimentos da universidade para mudar a realidade. E finalmente chegamos no final da faculdade. Esse final que eu estou dizendo aqui da faculdade inicia-se mais ou menos no 7º período. A Faculdade de Direito possui 5 anos. Então, no 7º período para o 8º período, inicia-se esse final da faculdade. O que é esse final da faculdade? Primeiro, o jovem jurista vai ter que fazer um estágio curricular obrigatório. Se ele não fez um estágio voluntariamente, ele vai ter que cumprir essa disciplina de estágio curricular obrigatório. Como é que se faz esse estágio? Se faz em escritórios de advocacia, se faz nos órgãos públicos e se faz em outros ambientes, como em empresas, por exemplo. Uma outra obrigação do final do curso são as atividades complementares. Como é que se faz essas atividades complementares? Qual é a ideia dessas atividades complementares? É a ideia de que não basta o estudante de direito assistir a aula e atuar na prática jurídica. Ele tem uma série de vazios em sua formação intelectual que precisam ser preenchidos com outro tipo de atividades. Por exemplo, participação em minicursos, participação em congressos, assistir a audiência. É muito importante para o jovem jurista assistir a audiência, ver como os profissionais fazem na prática. E mais, é muito legal também assistir um tribunal do júri e outras audiências da sua área de especialidade. Por fim, no final do curso, o jovem jurista vai ter que escrever o trabalho de conclusão de curso. Escrever uma monografia e apresentá-la diante de uma banca de 3 professores. É um trabalho super simples que se faz sobre um determinado tema. Você escolhe a matéria da sua especialidade e aborda uma temática. Quem começou a fazer iniciação científica lá no 4º, 5º período tem muito mais facilidade, que aproveita o projeto da iniciação científica e utiliza esse projeto para escrever o trabalho de conclusão de curso. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo eu quis fazer porque eu quis mostrar como é uma faculdade de Direito para você que está iniciando a faculdade ou para você que está pensando em fazer Direito. E a gente viu que a faculdade de Direito se divide em 3 partes. O início da faculdade, aquele ciclo básico das disciplinas humanistas, não jurídicas, mas que vão dar a base para o estudo durante a faculdade, que são as disciplinas de dogmática jurídica. Durante a faculdade a gente viu ainda que tem a prática jurídica. E no final da faculdade tem essas cargas horárias extra-universitárias. Ou seja, atividades complementares, estágio curricular obrigatório e a confecção de um trabalho de conclusão de curso. Saiba também que no final da faculdade, todo estudante de Direito está atolado de trabalho, porque ele já está trabalhando ou estagiando e ele está tentando se preparar para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um concurso que está reprovando muita gente, mas é um concurso super fácil se você levou a sério a faculdade de Direito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!